Bom dia, Sarandi, bom dia, Carazinho e região. Nós estamos aqui na Delegacia de Carazinho, Delegacia de Polícia Civil de Carazinho, onde vamos conversar com o delegado Jader, que vai nos falar a respeito da lei do abuso. Enquanto o cidadão de bem não pode trabalhar, a vítima da sociedade trabalha com toda a liberdade. Então a gente vai conversar com o delegado Jader para nos dar a opinião dele, nos falar como está o trabalho da Polícia Civil, das ações que são feitas e são coibidas pela lei do abuso. Bom dia, delegado. Bom dia. Rogério Machado, o cara que tem o compromisso com a verdade, veio conversar com o senhor para nós conversarmos a respeito da lei do abuso, delegado. Bom dia. Importante essa pauta, mas importantíssima. A sociedade brasileira e as nossas comunidades aqui de Sarandi, Carazinho e região, eu tenho quase certeza que desconhecem o que foi aprovado há cerca de um mês e que passa a vigorar a partir de janeiro de 2019, uma nova lei de abuso de autoridade, porque já tínhamos uma lei de abuso de autoridade muito boa, muito aplicável no dia a dia das polícias, com expulsão bem considerável de policiais nesse país inteiro, e que fez com que essa própria lei de abuso de autoridade praticamente anulasse ou inibisse muito os abusos, porventura, praticados por policiais ou mal profissionais. Interessa muito às polícias, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, coibir qualquer excesso. Nós somos os maiores garantidores dos direitos. Ninguém mais do que as polícias e esses poderes citados são os responsáveis para que a lei seja aplicada. Ocorre que, com na minha opinião, falsa denominação de lei de abuso de autoridade, na verdade, o que se buscou foi uma liberação da criminalidade no Brasil. O que nós temos é justamente o oposto, é a quase autorização para que muitos crimes sejam cometidos na medida em que você inibe o juiz, inibe o promotor e inibe a polícia, tanto polícia civil quanto militar, federal, principalmente a federal foi o alvo dessa lei, com certeza, investigar crimes de corrupção, crimes políticos que sobejam em nosso país e que estavam sendo combatidos principalmente a partir da Operação Lava Jato. Visivelmente essa lei foi votada numa noite, rapidamente, numa votação de lideranças, numa madrugada que ninguém esperava, votou-se rapidamente para que não se pudesse voltar atrás, isso aprovada no Congresso Nacional. Houve uma reação de parte do Senado que pediu, 33 senadores assinaram um manifesto junto ao presidente pedindo que ele vetasse completamente a lei. O presidente não vetou completamente a lei, rejeitou alguns artigos, e essa rejeição de artigos, esse veto de artigos, foi derrubado, na sua maioria, novamente, então, pelo Senado Federal. A pergunta que ficou é essa, sim, analisando os artigos. A quem essa lei protege, na verdade? Com certeza não é o cidadão de bem. Com certeza não é o cidadão que está nos ouvindo. Essa lei visa, na minha visão, proteger justamente aqueles que têm total interesse na impunidade no Brasil. Tendo em vista que nos últimos anos houve uma investida muito grande, uma cobrança muito grande da sociedade para que se repudiasse, se reprimisse a corrupção, e essa lei veio com uma reação nítida de lideranças políticas que, infelizmente, na sua maioria, não totalidade, mas na sua maioria, queriam que essa lei fosse aprovada. E é uma lei cujos artigos, e não temos tempo para analisar os artigos aqui, mas se pudesse, vocês ficariam, sem dúvida, boquiabertos com a desfaçatez do que foi aprovado no Congresso Nacional. Por exemplo, a partir da vigência da lei, nós não poderemos mais começar uma investigação de uma denúncia anônima. Então, esses programas 0800, Disque 100, denúncia de que uma mulher está sendo agredida anonimamente, denúncias anônimas, de que uma criança está sendo vítima de um estupro, de qualquer outra sevícia, isso não pode mais ser começado de acordo com os artigos da lei, sob pena do delegado de polícia ou promotor responderem por crime.
Ou seja, começar uma investigação hoje sem mais elementos concretos, não se pode mais. Quem ganhou com isso? Eu acho que deve estar sendo comemorado os presídios do Brasil inteiro. As facções devem estar comemorando, na medida em que a quase totalidade das investigações de tráfico de drogas começa com informações que não podem ser reveladas, não que sejam anônimas, mas que vêm de pessoas, às vezes, muitas vezes envolvidas com o próprio crime ou dependentes químicos, que não podem abertamente acusar, apontar quem são os traficantes atuantes e de que forma isso funciona. Então a polícia acaba formalizando as chamadas denúncias anônimas, que não são anônimas, para começar uma investigação. E, em geral, o Poder Judiciário, o Ministério Público, concordavam com esse início da investigação dessa maneira. Com a nova lei, as polícias não poderão mais começar investigações com denúncias anônimas. Então, se enterrou 0800, Disque 100, tudo isso acaba com essa lei por terminar. Sim, é a minha visão, a minha análise jurídica, e tem sido a da maioria dos colegas e estudiosos do direito. Então, só por isso já praticamente encerra a grande maioria das investigações hoje produzidas pela polícia em termos de tráfico de drogas. E aí, quem quiser fazer conexão entre lideranças políticas e facções, que o faça livremente. Eu não posso fazê-lo, mas que o faça. Entendo que tanto favorece a todo aquele político corrupto essa lei, porque quem trabalha corretamente e que é bem intencionado, ele não quer inibir as polícias de investigar, não quer inibir o juiz de poder julgar livremente, não quer impedir o Ministério Público de trabalhar livremente também, apurando então as irregularidades porventura existentes em nosso país. Outro artigo que atinge muito a própria imprensa é um artigo que diz que impede as polícias de qualquer fornecimento de informações que possam levar à responsabilização de alguém antes do suspeito ser tratado como ter recebido a denúncia no Poder Judiciário. Só após o recebimento que essa pessoa pode ter divulgado alguma informação com relação aos fatos do que ele está sendo acusado. Então, quando ele passa a ser acusado, assim que diz a lei, que é quando o juiz recebe a denúncia, é que pode ser fornecido alguma informação. Antes disso, está totalmente proibido. Então, mais alguma coisa que interessa a todos aqueles que, ao longo dos últimos anos, foram apontados pela imprensa brasileira, que fez um excelente trabalho e faz um excelente trabalho, nos ajudando muito na repressão e na busca de informações com relação ao crime organizado, que permeia meios políticos e permeia todas essas facções. Então, esses são alguns artigos que vocês estão recebendo nesse momento para saber o que essa lei buscou. Então, a pergunta é só essa: a quem beneficia essa lei? Cada um de vocês tira a sua análise. Essa lei ela teve origem em 1965, né, delegado? Aí ela passou por várias modificações, até que chegou nessa dando plenos direitos ao cidadão vítima da sociedade, no caso, como a gente chama, porque chamar de bandido, chamar de ladrão já é crime. Exatamente. Já é crime. E outra coisa também que eu andei lendo, que o traficante, o bandido, tem o direito de andar armado para defender os seus domínios, e o cidadão bem não pode. Isso nessa lei não está. Nós vimos isso em algumas decisões judiciais que nos surpreendem, né? Então, esses juízes que, em geral, gostam de julgar a favor do criminoso, agora estão muito felizes, porque agora já tem uma lei que respalda, então, esse entendimento de que a culpa, como você nos disse, é da sociedade, que o criminoso ele é vítima da sociedade. Então, nós somos criminosos. E agora, mais do que nunca, né, a polícia com essa lei é vista como uma polícia criminosa no Brasil, o Ministério Público, agora até os juízes são criminosos. Então, a lei veio justamente para enquadrar todos aqueles que queriam um país reto, queriam uma coluna vertebral nesse país. Essa é a análise pessoal minha, e que eu não tenho nenhuma dificuldade de expor, porque sei que quem vai pagar com isso é a sociedade. Aquele mais desprotegido que precisa dos órgãos públicos, precisa de uma polícia atuante, do Ministério Público determinado e de juízes independentes, com certeza sentirão a médio e longo prazo, nem se fala, os efeitos dessa lei danosa, destrutiva e que demonstra quem é que comanda esse país, né? Então nós sabemos que não adianta boa vontade, não adianta determinação, não adianta profissionalismo, porque decisões como essas que surpreendem a todos foram tomadas
e demonstrando assim exatamente que campo cada um está, né? Quem está de um lado e quem está do outro. Então esse embate, infelizmente, perdemos todos nós e principalmente o cidadão comum. Uma pergunta que muitas vezes não me deixa assim à vontade até de perguntar, porque é uma situação muito delicada, né, delegado? A tal de audiência de custódia, saber como o bandido, como elemento, a vítima da sociedade foi tratado pela polícia. Qual é a sua opinião a respeito disso, delegado? É lamentável porque ela visivelmente, ela é objetivamente focada apenas contra os policiais. Porque o criminoso, quando ele é preso, ele não pode nem falar, o juiz não permite que ele fale sobre o fato criminoso que ele fez. Então o juiz não permite nem que ele confesse que ele cometeu um crime. Mas se ele foi bem tratado... Exatamente. O juiz induz, inclusive, muitos juízes induzem a ele dizer que houve um maltratamento. Assim, as perguntas são todas direcionadas para que o criminoso aproveite esse momento para fazer uma autodefesa, acusando, na sua gigantesca maioria, levianamente as polícias, né? E o que isso tem provocado? Uma diminuição da atividade policial, com certeza. O policial se arrisca menos, vai se arriscar muito menos pela sociedade. As polícias estão colocando câmeras em tudo para dizer que são corretas, que são honestas. Veja bem, há uma inversão total de valores através das leis aprovadas no Brasil. O bandido passou a ser o policial e o criminoso passou a ser vítima. Ele é tratado hoje pela justiça, e boa parte da justiça entende assim, infelizmente, e principalmente os tribunais superiores entendem assim, que a polícia no Brasil é que é o mal, entendeu? Então, a que interesses essas leis e esses entendimentos favorecem, né? A quem interessa para o cidadão que é vítima de tudo nesse país, de todo tipo de abuso, leis que reprimem os órgãos policiais, reprimem o Ministério Público e reprimem o Poder Judiciário. A quem interessa? Então, estamos à mercê da bandidagem, delegado. Sempre estivemos, né? Que agora eles estão cada vez mais à vontade, né? Protegidos. Exatamente, na medida em que você faz uma pressão gigantesca sobre os órgãos policiais, nos imputando, sem dúvida alguma, com essas leis, o que está implícito nessas leis, no espírito dessas leis, é que nós somos violentos, nós somos corruptos, nós somos torturadores e tudo mais. E isto é muito bem aproveitado por advogados sem escrúpulos, é muito bem aproveitado por criminosos que não têm escrúpulos naturalmente, fazendo qualquer acusação leviana contra uma autoridade, contra um policial. Eles aproveitam isso porque já utilizam disso na sua própria defesa. Então, esta, em tese, ingenuidade produzida tem levado a muita absolvição, a muita impunidade. Então, não é à toa que o Brasil é apontado como um país da impunidade. Delegado, a gente agradece a sua confiança em nos receber e conversar com a gente aqui, esse meio de comunicação aqui lá da cidade de Sarandi, que tem um compromisso com a verdade e trabalha junto com a segurança, trabalha junto com a saúde e com a educação, mas dando uma visão que a segurança é um dos fatos mais importantes para a sociedade e que está sendo impedida de trabalhar. O senhor teria mais alguma colocação para colocar ao cidadão de bem, delegado Jader? É uma informação, dia 8 agora de novembro desse mês, teremos um encontro na cidade de Itapera, juízes, promotores, advogados, delegados, discutindo então os efeitos e as consequências dessa lei no dia a dia, o que tem se conseguido. Eu tenho visto muitas câmaras de vereadores da região e de todo o estado produzindo moções de repúdio. Aqui de Carazinho saiu uma moção de repúdio a essa lei, porque essa lei não ajuda em nada, muito pelo contrário, é uma lei vingativa, uma lei retrógrada que busca garantir a impunidade no Brasil. Então, as câmaras de vereadores têm se organizado, têm assinado unanimemente, até onde eu saiba, em várias cidades eu tenho acompanhado através da imprensa, moções de repúdio encaminhadas às lideranças políticas para que revejam essa lei, para que essa lei seja, que surja uma nova lei, né, discutida com a sociedade, discutida com os operadores do direito, porque entendemos que essa lei foi votada num momento de vingança, né, algo assim com relação ao que tinha sido produzido através das últimas operações, que enquadrou, eu acredito que mais de 50% do Senado e da Câmara Federal. Então, eles, se sentindo perseguidos pela justiça, acabaram aprovando uma lei que é totalmente inadequada para aquilo que uma nação séria, uma nação que pretende ser organizada, precisa. Então,
voltaremos ao tempo da barbárie, né, ao tempo da liberação, à medida que você inibe o judiciário, inibe o Ministério Público e principalmente as polícias. Uma pergunta: a imprensa poderá participar desse encontro? Eu acredito que sim, está sendo organizado, não sou eu que estou, eu sou convidado, sou um dos convidados, está sendo organizado ali na delegacia de Itapera com o delegado Marcos Veloso. Eu acho que essa é uma discussão importante, eu acho que quanto mais divulgação ocorrer dessa lei, eu acho que interessa ao público em geral, né, à sociedade. Eu acredito que sim, mas isso tem que ser visto lá com o próprio organizador, sob pena de repente, inibir juízes, principalmente, de se manifestar, né, e promotores, talvez, de se manifestar sobre o que está sendo, o que foi produzido no nosso Congresso Nacional. Delegado Jader, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua confiança em nos receber e passar a sua opinião, e para que os colegas todos, né, nos recebam aí, passem a sua opinião também, que a gente tem o dever, tem a obrigação de comunicar à sociedade, né, dos fatos, as ações da polícia que combatem ao crime. E nós da imprensa estamos sendo impedidos, né, porque a gente não está recebendo informações da Polícia Civil, né, da ação da Polícia Civil, que infelizmente é uma tristeza para a comunidade não ficar sabendo das ações da Polícia Civil, das prisões da Polícia Civil, e depois tem aqueles que falam ainda, como eu sempre digo, eu gosto de puxar a orelha das pessoas bocudas. O que a Polícia Civil faz? A Polícia Civil investiga, efetua as prisões e o Poder Judiciário solta, não é isso, delegado? Não vou ser injusto com o Poder Judiciário, que também está sendo vítima conosco. Alguns membros do Poder Judiciário, e principalmente não nas instâncias iniciais, principalmente nos tribunais, que estão distantes então, do problema, acabam entendendo que cadeia não é solução, acabam entendendo que condenação não ajuda em nada. Tem um viés totalmente absolutório, né, que garante a impunidade que falamos nesse país. Ali quando eu coloco o Poder Judiciário, eu coloco junto a lei do abuso também, né? Isso não é do Poder Judiciário, né? Essa lei foi produzida em outro poder, não o Poder Judiciário. Ok. E o Poder Judiciário, eu sou um defensor incorrigível do Poder Judiciário, trabalha muito bem. Agora, se olharmos os tribunais superiores que não são constituídos por membros do Poder Judiciário, vêm de outras funções, se tem que o próprio Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, tem um juiz de carreira, que veio da Justiça. Um dos 11, os outros são procuradores, tem outras origens. Então, o Poder Judiciário também paga por isso. Me expressei mal. Tendo em vista que essa lei também foi muito dirigida ao nosso um ícone, o doutor Sérgio Moro, um juiz que teve uma carreira brilhante no Poder Judiciário, de uma coragem, uma capacidade, e é alvo dessa lei, né? Veja bem, então o Poder Judiciário talvez seja, junto com o Ministério Público, os maiores alvos dessa lei, e conseguiram atingir, né? Estão conseguindo então imobilizar com essa lei totalmente qualquer iniciativa melhor de trabalho da repressão ao crime. Mas a nossa preocupação não é atingir ninguém nem nada, é defender a sociedade. A sociedade tem que ser defendida. Eu sou um defensor inquestionável daqueles que estão mais desprotegidos. Vou morrer assim, não tenho mais nada a perder a não ser o que estamos perdendo, que é o conjunto da sociedade perde. Nós policiais podíamos tranquilamente ficarmos acomodados, não vou me envolver mais, eu vou deixar que a coisa, já que a sociedade escolheu dessa maneira, através dos seus representantes, não me envolver mais, não discutir mais, deixar que, já que a sociedade assim o quer, deixar que o crime então tome seu espaço, construa esse país com essa vertente liberatória, absolutória que estão tentando produzir. Mas ainda estamos, como diz o gaúcho, peleando com o cabo da adaga para que os políticos revejam o que eles fizeram e que as instâncias superiores, quiçá talvez até o Supremo Tribunal Federal, decrete a inconstitucionalidade plena dessa lei, que na nossa visão é uma aberração. Obrigado, delegado. Parabéns à Polícia Civil e todas as forças que atuam na segurança por estarem sempre à nossa proteção ali, independente de atraso de salários e toda essa coisarada que acontece. Obrigado, delegado. Obrigado, e dizer que o nosso profissionalismo está acima de tudo. Nós somos permanentemente vítima das mais diversas acusações, permanentemente. Ao longo da minha carreira, acompanhei e vi tanta injustiça para com aqueles que defendem a sociedade. Eu gostaria e esperaria que a sociedade nos defendesse também, né? Para ter aqueles que as defendem permanentemente
respaldados por esse mesmo conjunto de cidadãos. É assim espero. Nessa defesa, Rogério Machado Blog, o site Com o Compromisso com a Verdade, está sempre trabalhando em prol da Polícia Civil, em prol da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, mostrando a realidade dos fatos. Obrigado, delegado. Obrigado.